Shalom, queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui. Shalom, Martins, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estar ouvindo a palavra de Deus, estar meditando, estar recebendo instrução para este tempo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, Irã, Veraci, pastora Mônica, Rosaura, boa noite, Irã. Gorete, Shalom, Dona Vanilda, Gilmara, glória a Deus, boa noite, Martins, Shalom, Luizane, seja bem-vinda, querida, Arthur Esperoto, seja muito bem-vindo, Marcelo, glória a Deus, Robson Pereira, André Martins, Jéssica, glória a Deus. Maravilha. Opa, André Martins. Juliano José, Miriam Lopes, Eneida. Glória a Deus. Queridos, que alegria nós podermos estar aqui diariamente juntos nesse tempo de confinamento. Shalom, Rafa. E eu vou colocar aqui já o título desse nosso momento de hoje, que é Balanço. Deixa eu botar letras maiúsculas aqui. Shalom, Lourdes, Christian. Vou botar aqui Balanço 30. Opa, só um pouquinho. Balanço. Um mês, vou botar um mês de confinamento. Então hoje eu farei aqui o balanço de um mês de confinamento. Balanço, vou botar 2 pontos. Balanço, 2 pontos. Um mês de confinamento. Um mês. Para aí, que estou arrumando aqui. Muito bem. Ok. Shalom, Aldair. Adelina. Dani Gurskas. Shalom. Rodriguinho Rocha, maravilha. Gente, então hoje eu vou fazer um balanço de um mês de confinamento. E eu quero te convidar, se você puder, clicar no aviãozinho, convidar mais 5 a 10 pessoas para estarem aqui conosco nessa noite. Eu acho que vai ser um tempo muito legal. Nós fazemos uma análise e já no início eu quero te falar algo que o Senhor me mostrou hoje, ok? Então aqui, ó, Camila Madri, seja bem-vinda. Valquíria, Cíntia, sejam todos bem-vindos. Hoje eu peguei, à tarde me deu uma vontade de andar de bicicleta. Aí convidei alguém, eu convidei minha filha, convidei meu filho, minha esposa, ninguém quis andar comigo. Eu estava realmente com uma vontade isolada aqui, só eu queria fazer isso. E eu disse assim, não, mas eu vou. E aproveitei então para ter um tempo de oração, né, andando de bicicleta aqui onde nós estamos em Arroio do Sal. E eu estava conversando com o Senhor e pedindo, Senhor, me mostra alguma coisa, porque hoje nós estamos aí fechando um mês de confinamento. Nós estamos fechando um mês em que em Porto Alegre saiu o decreto do prefeito que tudo deveria fechar, comércio, shopping, igreja, e foi exatamente quando a gente decidiu sair de Porto Alegre, né? Então eu já estou aqui há praticamente um mês, né? E então dia 18 do mês de março foi quando saiu esse decreto e a gente decidiu sair de Porto Alegre e começaram as lives. Então nós estamos aí há um mês fazendo lives diariamente às 20 horas. E eu lembro que foi uma direção clara que o Senhor nos deu para iniciar esse tempo de confinamento, que era estar presente na internet diariamente,
Mas, embora eu vejo que nós estamos recebendo muito da parte de Deus, a gente quer voltar à normalidade das coisas, né? Ó, Eneida, amo pedalar e orar pedalando. Exatamente, Eneida. Eu não tinha feito dessa forma como fiz hoje. E olha que foi, acho que quase 1h30, eu acho que eu pedalei hoje orando, viu? Foi muito bem, para mostrar como eu estou em forma, né? Forma de barril, né? Mas vamos lá. Gilmara, como estou trabalhando, estou em confinamento no Senhor. Amém. A Dani está falando, parece mais de um mês, é verdade. Shalom, Laisa, Alessandro, Pimentel, sejam bem-vindos. Então, dentro desse tempo de confinamento, tá? A gente fica sem um norte, né? Embora Deus tenha nos dado palavras, tenha nos dado direções, nós não estamos sozinhos. Shalom, Charleston, Deus abençoe. Nós não estamos sozinhos. Olha aí, minha mãe, Veroni Wichmann, olha aí, glória a Deus. Felipe Correia. Então, mas nós precisamos de uma direção de Deus, porque muitas vezes, e olha, falando francamente, naquela enquete que eu fiz lá no Telegram, a maior parte das pessoas está dizendo que o maior desafio para esse tempo é emocional. E sim, porque nós não estamos acostumados a ficar tanto tempo. Por exemplo, faz 30 dias que eu não vou na minha casa. Faz 30 dias que eu não vou na minha casa em Porto Alegre, que eu estou confinado aqui. Então, nós nunca ficamos tanto tempo, né, numa situação dessas, onde nós somos cerceados na liberdade de ir e vir. E eu estava orando, andando de bicicleta na beira da praia e orando, pedindo para Deus, Deus, me fala comigo, me dá uma luz, me dá uma orientação, me dá um sinal, me dá um sinal de fumaça, qualquer coisa, eu preciso ouvir a tua voz, porque nós estamos diante de algo que está se prorrogando muito e não há expectativa nenhuma de retorno. Pelo contrário, a nível humano, as expectativas são as piores. E aí eu comecei a lembrar que lá em março foi dito pelo ministro da Saúde, na época, o Mandetta, que lá pelo dia 6 de abril seria o pico do Brasil. Naquelas semanas seria o pico. E que seria devastador, né? Ia morrer muita gente, ia ser um negócio... Só que não aconteceu. E aí foi passando o tempo, o pico empurraram para a segunda quinzena. E aí, na segunda quinzena, a coisa também parece que não apresentou um pico. E aí estão empurrando para maio, e alguns estão empurrando para junho. Tem prefeitos e governadores que já decretaram, inclusive o Ministério da Educação e Cultura, né, o MEC, ele sinalizou para os governantes a sugestão de estar com as escolas fechadas até o final de maio, ou mais 30 dias, ou pelo menos 15 dias, né, mas a orientação, a solicitação foi mais 30 dias, então até o final de maio. E aí nós vemos uma realidade que parece que nós ficamos assim, andando no escuro, que nós não sabemos o que vem à frente, né? Pensamos assim, bom, mas quando terminar o confinamento, então quer dizer que não vai existir mais o vírus? Nós vamos chegar... Gostei dessa frase do Aldair. Devido às orações dos crentes, o pico está temporariamente cancelado. Amém. Gostei disso aí, ó. Aí nós começamos a pensar assim, puxa vida, mas quando é que isso vai acabar? Nós estávamos refletindo aqui hoje, eu e minha família, a minha esposa, e pensando assim, mas quando é que esse negócio vai terminar? Porque na verdade, puxa vida, se alguém diz assim, não, agora acabou o coronavírus, volta tudo à normalidade, mas será que terminou mesmo? Será que não tem gente que está contaminada, que ainda vai morrer, que ainda vai contagiar? Então, quando é que passa uma pandemia? É uma questão muito difícil de se compreender, é uma questão muito
escura, é algo que você realmente está no um caminho escuro à sua frente. E eu pedi ao Senhor, o Senhor fala comigo, né? Nós já estamos 30 dias nessa situação, eu entendo os fatores naturais, mas como homem de Deus que nós somos, você que está aí também nós precisamos não ler só a notícia da terra, nós temos que principalmente ler a notícia do céu. Então, Deus fala conosco quando nós buscamos Ele. E Ele tem uma instrução para esse tempo que nós estamos vivendo, ok? Bom, aí continuei pedalando, continuei orando, continuei. E aí eu chego no centro aqui de Arroio do Sal, onde eu estou. E quando eu vejo, estão todas as lojas abertas. Eu não sabia, porque até ontem estavam todas fechadas. E aí eu comecei a olhar, opa, como assim as lojas estão todas abertas aqui? E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu estou orando, pedindo um sinal para Deus, pedindo para Deus falar comigo, eu chego no centro, está todo o comércio aberto, lojas de roupa, lojas de eletrônicos, lojas de tudo que é tipo de coisa, tudo aberto. Aí eu fui pesquisar ali, tá, mas o que aconteceu, E aí eu falei com o lojista e o lojista disse, não, o prefeito da cidade aqui liberou o comércio. A partir de hoje volta tudo ao normal. E a partir, claro que amanhã é domingo, mas a partir de segunda-feira normaliza todo o comércio. Eu perguntei, e as escolas? As escolas liberou também? Não, a princípio está aqui onde eu estou, as escolas estão suspensas até o final do mês. Mas o comércio reabriu totalmente. E aí eu comecei, e diante da minha busca no Senhor, Deus fala comigo, eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou claramente comigo aquele texto, aonde Elias chega para o rei Acabe e diz para ele assim, olha rei, vai chover. Depois de 3 anos e meio, por um decreto do profeta, a chuva parou de cair. Mas Elias, o profeta, ele deu um comando, um recado para Acabe. Avisa Acabe que está vindo muita chuva, vai vir grande chuva e ele já pode celebrar, se alegrar e preparar um banquete porque muita chuva vai vir. E quando a Bíblia fala de chuva, ela fala de provisão. Quando a Bíblia fala de chuva, ela está falando de provisão. Então, Elias, o profeta, ele diz, olha, rei, vai se preparar, desce lá, prepara o teu banquete, prepara a tua festa, prepara a tua celebração, porque muita chuva virá. Só que, até então, o profeta liberou essa palavra, mas não tinha nenhum indicativo que haveria chuva. Não tinha nenhum indicativo. Mas a convicção do profeta era porque o profeta, ele tinha uma leitura do mundo espiritual. E ele estava discernindo que chegou o tempo. Então, amados, Deus me mostrou ainda um pouco mais esse texto, o seguinte, que o profeta sobe no monte e ele diz para o seu moço, vai lá e olha, vai lá olhar, tem chuva. E aí o menino veio, não tem chuva ainda. E aí o profeta coloca a cabeça entre as pernas e começa a clamar ao Senhor, Senhor, envia a tua chuva. E ele manda o moço lá de novo, vai lá olhar, vê se tu enxerga algum sinal de chuva. E aí o moço vai lá e volta, olha, não tem ainda. E ele clama a Deus, Deus envia chuva. Deus envia a tua chuva sobre a terra. E aí o moço vai e ele olha o seguinte, eu vejo uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E o profeta disse, esse é o sinal que vai chover. Pronto. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu creio que uma pequena nuvem surgiu nos céus do Brasil. Essa nuvem, ela é totalmente profética, ela não tem nada a ver com aquilo que nós estamos lendo do natural. Mas eu quero profetizar
sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa nação, que uma pequena nuvem apareceu no céu. Uma pequena nuvem apareceu no céu. E essa nuvem é sinal que a chuva está chegando. A chuva é a provisão, a chuva é a resposta do nosso clamor, a chuva é aquilo que atende à necessidade do homem, a chuva é aquilo que o céu responde diante daquilo que nós estamos como igreja clamando. Então, eu quero te dizer, se você recebe, clica no coraçãozinho aí, há uma pequena nuvem no céu do Brasil, porque a igreja está com a sua cabeça entre as pernas, clamando, clamando, clamando ao Senhor. E o Senhor vai responder com a sua chuva de provisão sobre o Brasil. E não há praga que não seja extirpada por Deus. Deixa eu te falar mais uma coisa. Aí alguém pergunta, pastor, mas então é para sair do isolamento? Não estou dizendo isso. Continue obedecendo as regras da cidade, das autoridades da tua cidade. Mas aqueles que estão saindo do isolamento por necessidade de trabalho, como no caso aqui os trabalhadores de Arroio do Sal, ou daqui a pouco os trabalhadores de Porto Alegre, alguns de setores essenciais, deixa eu te dizer algo, se a tua empresa está te chamando, vai trabalhar, sabe por quê? Porque, na verdade, nós estamos numa guerra. E a questão não é o vírus, mas a questão é quem vai vencer a guerra. Então, eu posso pensar que eu vou ser vencido por essa situação, por esse vírus, ou eu com Cristo vou vencer a situação. Que não significa vencer somente o vírus, mas vencer esse momento. Então, o que nós temos que pensar nessa hora? Se você for chamado ao trabalho, se você for chamado para abrir a sua empresa, se você abra com fé e deixa Deus fazer, porque Deus é que está no comando da natureza e do vírus e de todas essas coisas. Claro que a gente faz a nossa parte. Mas nós cremos que a nossa segurança está no Senhor. Isso não quer dizer que nós teremos comportamentos equivocados, que nós não obedeceremos o que a autoridade está dizendo. Mas no momento que a autoridade céu vai para o trabalho, meu irmão. No momento que a autoridade céu, olha, abra a tua empresa, volta a trabalhar, volte a trabalhar. Por quê? Porque eu creio que se nós estivermos sujeitos às autoridades e ouvindo os sinais dos céus, nós seremos bem-sucedidos nessa terra. E queridos, deixa eu falar outra coisa para vocês. Tem muitas coisas que o nosso presidente da República fala e faz que não me agradam. Eu estou sendo muito franco aqui agora. Mas me agrada muito menos a postura de rebeldia de muitos políticos que tem hoje. E nós não podemos esquecer que a legitimidade de autoridade sobre a nação, essa legitimidade está sobre a cabeça do presidente. E Deus, ele trabalha numa estrutura de autoridade. Então, não é por eu gostar ou não gostar da pessoa que está investido na autoridade que eu vou desconsiderar a posição que Deus instituiu de autoridade. Então, é a mesma coisa você, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui, me fugiu. Por exemplo, você vai num restaurante, tá? E você não gosta do chefe, do masterchef do restaurante, ok? Ok, você até pode não gostar dele nem da comida dele. Mas você não pode atropelar o cara como se ele não fosse autoridade naquela cozinha, entende? Você não pode atropelar. Você pode gostar ou desgostar, mas não deixar de reconhecer a autoridade que a pessoa está investida naquela posição. Então a Bíblia diz que toda autoridade, ela vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus.
Quem colocou essa pessoa lá fomos nós, o povo brasileiro, né? Se nós acertamos a mão ou erramos a mão, aí é outro problema. Mas enquanto essa pessoa está lá, não adianta nós adotarmos um comportamento rebelde. Assim como nós colocamos o governador lá, enquanto ele estiver lá, nós não podemos adotar um comportamento rebelde. Nós colocamos o prefeito da cidade lá, enquanto ele estiver lá, nós não podemos adotar um comportamento rebelde. Nós temos que sim nos sujeitar às autoridades, né? Então, primeiro, nós não podemos estar associados a políticos que têm um discurso de rebeldia, que fomentam rebeldia na nossa nação. E vou dizer, eu não sou da esquerda, mas mesmo quando a esquerda estava no poder, a gente nunca fomentou rebeldia contra a esquerda. Pelo contrário, a gente assim, honra a autoridade, independente de quem estiver lá, porque a autoridade é instituição divina, e se nós colocamos uma pessoa certa ou errado, agora que está lá, a gente precisa respeitar e precisa se sujeitar, porque é autoridade. Isso é princípio bíblico. Então, amados, nós não vamos desrespeitar o que as autoridades estão dizendo, mas nós podemos começar a ler os sinais dos céus. Nós podemos ler os sinais dos céus. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele disse assim: olha para o céu. Você consegue contar as estrelas dos céus? Esse olhar, ele foi um olhar, você tem que botar o olho no céu. Mas ele disse depois, olha para a terra também. Você pode contar a areia do mar? Você pode contar a areia? Não pode. Então, há um equívoco na nossa caminhada cristã, quando nós olhamos só para a terra. Ou também quando nós olhamos só para o céu. Nós temos que olhar para o céu para fazer a leitura do céu, mas temos que olhar para a terra para fazer a leitura da terra. E aí formar a nossa opinião, formar as nossas decisões, estabelecer a nossa fé, claro, em Deus, mas compreendendo os sinais que estão no céu e os sinais que estão na terra. Então, nesse balanço de 30 dias que eu estou fazendo hoje, eu quero te dizer algo. Primeiramente, estamos olhando e atento aos sinais da terra, mas comece a olhar para o céu também, porque há uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Ah, pastor, você concorda que o presidente trocou o ministro da Saúde ou discorda? A questão não é essa. Sinceramente, não é essa a questão. A questão é que nós temos que orar pelas autoridades, porque isso é bíblico, independente de quem seja. E se o novo ministro da Saúde, ele disser, o velho disse A e o novo disser B, a gente vai, porque é a instituição de Deus. E nós temos que crer que Deus, ele se move através das autoridades para abençoar o seu povo. Esse é o poder do nosso clamor, esse é o poder da oração que temos na direção do céu. Então, igreja do avivamento, eu quero te dizer algo, creia nisso. Saiu no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E nos próximos dias, se essa palavra realmente vem do Senhor, e eu creio, nós veremos o mundo mudar o status. Ou seja, estava no status de medo, pânico, e nós migrando para um status de normalidade. Quem recebe, diga amém. Muitos coraçõezinhos aí, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de nessa noite, amados, trazer nessa live não só uma pregação, eu tenho algumas coisas para compartilhar, inclusive eu trouxe aqui a primeira live que eu estruturei uma palavra de orientação para esse tempo de confinamento. E hoje, nesse momento de balanço, eu peguei a minha palavra daquele dia e trouxe, porque uma coisa é quando a gente ministra para o que virá. Outra coisa é a gente pegar a mesma ministração e olhar, bom, já passou agora um mês,
O que fizemos diante disso? O que alcançamos diante disso, né? Então, eu vou entrar nisso, mas eu quero também que você fique muito à vontade hoje de fazer perguntas, fazer contribuições, fazer os teus comentários, para que a gente possa ter uma live hoje mais interativa. Amém? Então, manda o teu comentário aí, manda a tua pergunta, manda a tua opinião sobre isso que eu estou falando, se você está concordando, se você percebe que saiu uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E essa nuvem é o que, pastor? Não sei o que é. Não sei. Ah, é o novo ministro? Não sei. Esse discernimento, essa palavra Deus deu no meu espírito. Não tem nada a ver com alguma coisa que realmente aconteceu na terra, né? É claro que Deus usou o impacto que eu tive de ver todo o comércio aberto, e aí Deus falou comigo, mas não quer dizer que a nuvem é esse comércio aberto. Não é isso, tá? A questão é que Deus falou no meu espírito e eu estou compartilhando com vocês. Agora, eu sei que vocês também são homens e mulheres de Deus, e se você quiser compartilhar aí o que você tem discernido no seu espírito, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Tem coisas que nós não podemos explicar a partir do raciocínio humano ou a partir das nossas emoções, mas são convicções espirituais. E a convicção que eu tenho é que talvez pelo clamor da igreja, talvez pelo jejum da igreja, talvez alguma coisa mudou no mundo espiritual. Talvez pela mudança de ciclo, pelo fechamento de um ciclo de 30 dias aí, de um mês, né? Não sei, mas eu creio que uma pequena nuvem nasceu nos céus. E eu creio que grande chuva está sendo anunciada para os próximos dias. Uma grande provisão para as nossas vidas. E quando as autoridades começarem a afrouxarem e trazer a normalidade novamente, não tenha medo, porque Deus está por trás de tudo isso. Deus está respondendo a oração do seu povo. A Gilmara está falando, eu concordo que estamos chegando ao fim do confinamento. O povo de Deus clamou, Deus ouviu e está sarando a terra. Eu também creio, viu? A Jéssica também crê. Amém. A Luizane está recebendo essa palavra. O Arthur está dizendo, aqui em Porto Alegre o movimento está cada vez maior e cada vez mais estabelecimentos voltando a funcionar. Glória a Deus. Alguma coisa está acontecendo, ok? Mas não faça isso em discordância do que o governo está falando, ok? O que o governo está orientando, por favor, faça aquilo de acordo com o que as autoridades estão orientando. Glória a Deus. Pastor Milton Rosa, seja bem-vindo. Palavra abençoada, glória a Deus. A Eneida diz que leu algo assim em Sofonias hoje. Puxa vida, compartilha aí conosco, Eneida. A Dani está dizendo, eu creio. Charles, seja bem-vindo, Charles. Glória a Deus, tá? Gente, há um mês atrás eu ministrei uma palavra, o que fazer em tempos de confinamento, né? E eu comecei falando o seguinte, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará, né? E uma das coisas que eu trouxe nessa palavra foi que esse era um tempo não para ser desperdiçado, mas era para projetar coisas nobres, ou seja, nós estávamos ganhando uma oportunidade de Deus para parar e começar a fazer algo novo. Quem aqui conseguiu fazer coisas novas nesse tempo? A Carol está dizendo, eu creio que o Brasil será referência para o mundo, onde o vírus não se espalhará da mesma forma que nos outros países, por conta da oração da igreja. Isso será referência do favor de Deus. Eu creio nisso, Carol. O Arthur está dizendo isso mesmo, Carol. Inclusive, o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, nessa semana fez uma coletiva de imprensa e ele trouxe que está estudando um medicamento para a cura
para testagem e para vacinação. Então, olha só, que tremendo isso, e possivelmente até a metade do mês de maio já vai estar disponível para todo mundo. Meu Deus, se isso realmente acontecer, nós estaremos na vanguarda do mundo. Estaremos na vanguarda do mundo, e eu creio que o inimigo será envergonhado nessa nação, aonde infelizmente muita gente está capitalizando politicamente em cima dessa situação do coronavírus para tentar enfraquecer o governo, para tentar enfraquecer governos, não só governos. Tem muitos políticos usando isso de maneira, meu Deus, maldosa, para tentar ganhar atenção para si mesmos. E não estão interessados na nação, estão interessados na sua projeção pessoal. Queridos, eles serão envergonhados em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que usa a lei como pretexto para a implantação do mal, esse será eliminado, será extirpado. E eu creio nisso, em nome de Jesus. O Brasil, a pastora colocou ali o Brasil na vanguarda do mundo, eu creio. O Brasil sairá honrado, porque tem uma igreja que ora nessa nação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus decidiu se levantar em favor do Brasil, isso mesmo, pastora. Arthur fala, neste tempo eu fui muito ministrado pelo Senhor, entendendo o quanto eu dependo dele. É verdade, todos nós também descobrimos o quanto fomos vulneráveis nesse tempo, vulneráveis à natureza, da onde provavelmente, né, teoricamente, saiu esse vírus, e vulneráveis também às autoridades, que a gente não imaginava que uma autoridade poderia fechar o comércio. Nós nunca tínhamos visto isso, né? Aqui o Leandro Ávila está falando, estão usando o Covid para fins eleitorais, ou eleitoreiros, exatamente. Infelizmente, né? Então, eu creio, tá? Eu creio que Deus, ele vai mudar a sorte da nossa nação. Eu creio, eu estava vendo uma sul-coreana falando hoje da guerra, que depois da guerra eles ficaram 20 anos na plena miséria, 80% da população na miséria. E a miséria, ela atrai o seguinte, ela atrai a revolta do povo. Quando uma pessoa fica 3 dias sem comer, ela se torna ladrão, ela se torna violenta, ela se torna o que for necessário. Mas quando uma pessoa fica com seus filhos 3 dias, a gente não tem ideia que uma pessoa pode se tornar por causa de valores reais de família, de sustento da sua casa, sua família. Então, nós não podemos deixar que os políticos nos manipulem, né? Nós nos sujeitamos à autoridade, né? Mas a autoridade são aqueles que governam, governos, amém? Vamos lá. Deus não ficará passivo aos joelhos dobrados em clamor pelo seu socorro, diz o Arthur. Exatamente, Arthur. Deus não está e não ficará passivo em nome de Jesus. Minha mamãe está falando, o Brasil vai produzir alimentos para o mundo em crise, é verdade. Eu lembro do Egito, o Egito foram 7 anos de vacas gordas e ele guardou 20% de toda a produção de grãos. E depois, nos 7 anos que vieram depois, ele tinha grãos para vender para os demais povos ao redor. Então o Egito prosperou mais na vaca magra do que na vaca gorda. E eu creio que no Brasil não será diferente. O Brasil vai prosperar mais na vaca magra do que em vacas gordas. Você está na vaca magra agora, você vai prosperar mais em nome de Jesus. Se você recebe, faz alguma coisa em nome de Jesus. A Eneida também está falando, o Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em Brasil. Nunca mais você temerá o perigo algum. Aleluia! Olha que palavra, nunca mais você temerá perigo algum. Sofonias 3,15. Glória a Deus! Que tremenda essa palavra, hein? Muito bem, Eneida. Muito obrigado por ter colocado aqui.
Glória a Deus. O Leandro também está falando, creio com a graça de Deus que teremos uma renovação do país, do espírito de solidariedade. Exatamente, eu acho que a nossa igreja, ela nunca distribuiu tantas cestas. Eu sou muito grato a Eneida, a Ana Paula, a Camila, a Rosaura, todas as pessoas estão envolvidas, a Janda, todas as pessoas estão envolvidas nisso. Glória a Deus por isso. É a arrecadação que vai aqui de alimentos e de dinheiro para distribuir alimentos. Que coisa linda! Nós nunca tivemos uma obra social tão linda como estamos tendo agora. Eu quero parabenizar o pessoal da IBN por estar fazendo essa obra maravilhosa, pessoas muito especiais. O André Martins está dizendo: todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Covid seja aprendizado para a igreja. Exatamente, André. Nós estamos aprendendo muito com essa situação. Nós estamos realmente aprendendo muito com cada momento que nós estamos vivendo. Não tem mais como nós sermos os mesmos. Pelo contrário, nós estamos a cada dia recebendo orientações e direções do Senhor. A Eneida diz: um privilégio poder participar disso. Eu também acho, Eneida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, uma das coisas que eu falei lá, não vai dar tempo de falar tudo, que a hora está passando, mas eu quero priorizar a nossa conversa hoje, tá? Eu tinha falado sobre focar naquilo que nós não podíamos fazer antes. E eu pergunto, você tem conseguido focar em coisas novas nesse momento? Você tem conseguido realmente estabelecer algo novo e colocar foco? Ou você está distraído com informações? Então, olha só, uma das coisas de manter o foco é botar o olho no céu. Bota o olho no céu e bota o olho na terra. Quem está só com o olho na terra perde o foco. E quem está só com o olho no céu perde a realidade. Ok? Então, coloca o olho no céu, mas coloca o olho na terra. O Arthur está falando: no Brasil, toda a igreja está levantando provisão de alimentos para os mais desfavorecidos. Exatamente, Arthur. Exatamente. Há uma mobilização da nação, eu acredito que jamais vistas. Eu tenho visto outros líderes de igrejas que são referência falar: olha, nós nunca distribuímos tanto alimento. A obra de Deus não para. E uma das coisas que eu falei lá no início desse isolamento foi: gente, nós não vamos parar. A igreja pode estar com a porta fechada, mas nós não iremos parar. E aqui estamos. A igreja pode estar com a porta fechada, mas nós não vamos parar. Amém? Queridos, outra questão que eu falei naquela época lá, é o seguinte, para de arranjar desculpas para continuar sendo medíocre. Uma das definições de ser medíocre é continuar sendo igual sempre. Você pode dizer assim: não, mas eu sou uma pessoa estável. Mas ser igual, se você continua igual, você não progride nunca, você é medíocre. Agora, você sai da zona de mediocridade quando você busca todos os dias crescer um pouco. O aperfeiçoamento, ele é diário. Nós podemos nos enganar querendo achar que nós vamos: este ano eu vou fazer isso, este ano eu vou perder peso, este ano eu vou prosperar, este ano, ou no mês que vem. Aí se você tem um ano pela frente, você não faz nada. Agora te pergunto hoje, o que você fez hoje para emagrecer? O que você fez hoje para prosperar? O que você fez hoje para não ser medíocre? O que você fez hoje para crescer? Esse é o ponto, entende? Então eu espero que nesse mês, nesses 30 dias que passaram aí, que você tenha encontrado vigor no seu propósito. Viver intensamente o seu propósito. Para você poder prosperar. Você teve um tempo de ócio, ok? Talvez você não está trabalhando tanto, está confinado, não pode ir para o trabalho. Alguns trabalharam em home office, mas alguns estavam em ócio mesmo. Então não era tempo de dormir até o meio-dia e depois ligar a televisão e ficar comendo. Não, era tempo de
usar esse ócio para produtividade, planejamento, criatividade, fazer coisas que você nunca teve oportunidade de fazer. O André Martins diz o seguinte: realmente o Covid tem sido aprendizado porque a igreja tinha esquecido dos pobres e viúvas. Algumas, né, André, não podemos generalizar. Tem pessoas e igrejas que têm um ministério mais específico nessa área, né? Nem todo mundo tem uma chamada para esta área, né? E muitas vezes as pessoas, elas esperam que a instituição faça algumas coisas, mas o Ministério de Ação Social, o dom de assistência social, ele é algo que está sobre a pessoa. Então às vezes nós podemos cometer o equívoco de achar, olha, a instituição é responsável por fazer isso. E não tomarmos a responsabilidade de eu preciso fazer isso, né? Agora, claro que existem pessoas que têm essa chamada na sua vida pessoal. E geralmente essas pessoas, como a própria Eneida, que está, vamos dizer assim, que tem aflorado nesse despertamento, nessa missão, nesse dom, a gente vê que isso é um dom de Deus. Está lá em Romanos 12, depois dá uma olhada lá. Arthur Esperotto, este tempo na verdade fez muito bem para a igreja. Eu acredito que sim também. Para a igreja acordar do seu sono, sairemos muito mais fortes e determinados. Eu acredito que sim, viu? A Thaisa está dizendo, o Senhor tem despertado, exatamente. E o Charles está dizendo, amém, vamos nos levantar muito mais fortes depois desta situação. Paulo e Silas estavam na prisão, em confinamento, mas não deixaram de adorar ao Senhor, e Deus os trouxe a resposta para eles. É verdade, não é o confinamento que nos impede. Eu estava lembrando hoje da palavra que eu trouxe de continue cavando. Quem lembra dessa palavra? Isaac também estava numa espécie de confinamento. A cidade que ele estava representava alojamento. Ele estava alojado, ele estava confinado ali numa situação que não era a casa dele. Mas ele prosperou nesse tempo, né? Quem lembra dessa palavra aí? Continue cavando e foi abençoado por ela. Glória a Deus. A Eneida está falando aqui uma coisa importante, hoje Deus tem aberto a nossa visão cada vez mais para ministério não de ação social, mas de transformação social. Porque uma ação social não significa que ela transforme pessoas. A ação social, ela ajuda, ela estende a mão, mas não significa que ela transforme. Então, a transformação social, ela não visa levar só o alimento, não só a cesta básica. Ela visa levar respostas para a transformação daquela vida. E isso inclui o evangelho, né? Glória a Deus, Eneida. Eneida, eu quero fazer uma live, tá? Uma live que a gente pode ver futuramente, fazer pelo Zoom, mas que também seja transmitida pelo Instagram, ok? Para que toda a equipe de ação social possa contar como está sendo feito esse trabalho. Eu faço questão de a gente fazer uma live para falar sobre esse ministério. Amém? Glória a Deus. Cláudia fala, você conheceu o pastor Moisés? Claro, quem não conhecia o pastor Moisés? O pastor Moisés foi um homem de Deus, uma pessoa com uma referência na cidade de Porto Alegre, para o Brasil e para muitas nações. Ele era uma pessoa com uma sabedoria e conhecimento na palavra incríveis. Foi um homem de Deus, uma pessoa longeva que chegou a, faleceu com 92 anos agora, e foi um pastor que nas reuniões de pastores ele sempre trazia contribuições fantásticas, palavras fantásticas, e também uma certa vez, quando a Edmei Williams esteve na IBN, ele participou conosco lá, foi muito legal. Amém, queridos? Vamos lá. Alguém tem mais alguma contribuição aí? Hoje eu estou batendo bola com todos aqui. A Letícia está dizendo o seguinte, para mim está sendo um momento de acesso e necessidade da palavra de uma forma que eu não tinha. Estar aqui e aprender é meu maior ganho nesse período. Glória a Deus!
Letícia, tu não sabes como tu me deixa feliz com esse teu comentário, porque isso é feedback para mim. Nós não estamos atrás de elogios, mas nós precisamos saber o que nós estamos gerando nas pessoas. Sim, né? O feedback ele é importantíssimo em qualquer área, porque eu posso estar fazendo algo que não está dando resultado nenhum. E eu fico muito feliz de saber que na tua vida esse tem sido um dos maiores ganhos, estar aqui nas lives. Então, por favor, permaneça nos ouvindo aí diariamente. Depois eu vou avisar, semana que vem nós teremos uma mudança de horário da live, ok? E amanhã teremos o culto e no final eu vou estar falando um pouco sobre isso. Glória a Deus. O André também fala aqui em relação à ansiedade. Deus há tempos fala comigo. Mateus 28:30. Eu acho que está errado esse texto, André. 28:30 não tem na Bíblia. Que vai até o 20. Não, 28:20, se eu não me engano. Confere aí a referência e pode colocar o texto aí no chat, ok? Vamos lá. Bom, uma outra coisa que eu falei, tá? Foi a ira da mudança. 6:28-30. Ó, glória a Deus. Então, Mateus 6:28-30. Glória a Deus. Coloca o texto aí, André, para que a gente possa citar então o que Deus tem falado contigo. Também eu falei sobre a ira da mudança. Quem lembra? Com que você se irou? E a Bíblia diz que você até pode se irar, mas não peca. Consulta o travesseiro e sossega. Mas ele também diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem momentos que a gente fica irado com alguma coisa, né? E a orientação bíblica é, se você ficou irado, não deixa o sol passar. Resolve isso, né? Se é com uma pessoa, resolve e sai dessa ira. Se é com uma decisão, decida. Não deixa para outro dia. O que você decidiu que mudou a tua vida nesse tempo aí? Mateus 6:28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observar como cresce assim, ali é onde Jesus ensina no Sermão do Monte, né? E ele fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Amém, já lembrei da palavra, ok? E aí no 33 ele fala, né, André? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O Irã está compartilhando o seguinte, compartilho do mesmo sentimento da Letícia. Tem me fortalecido muito na fé neste período. Sou grato por toda a sua dedicação, pastor. Muito obrigado, Irã. Você não sabe como me alegra esse feedback, porque o meu desejo, e eu vou dizer para vocês, não é fácil todos os dias a gente trazer algo que realmente tenha relevância para o coração de vocês, né? Porque nós também somos de carne, nós também temos os nossos desafios, eu sou homem como vocês, mas estou aqui confinado buscando o Senhor para ser um verdadeiro sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que leva a demanda de Deus para o homem e leva a demanda do homem para Deus. Então eu sei a demanda de vocês, estou levando diante de Deus e estou tentando ler os sinais de Deus, a demanda de Deus e trazer para vocês. Então, esse momento tem sido realmente um momento muito proveitoso, tanto para mim, como eu creio que para alguns aqui que estão se manifestando para vocês, né? Então, gratidão, Ira, pelo feedback, tá? E peço que vocês continuem orando pelo pastor de vocês, ou até mesmo aqueles que eu não sou pastor, orem pela minha vida, para que o Senhor continue falando, trazendo direção, trazendo revelação, trazendo iluminação e até talvez um pouco de conhecimento, de instrução, né? Como foi a live de ontem, que foi uma live muito prática. Quem aqui gostou daquele estilo da live de ontem? Ontem foi uma live diferente, né? Quem aqui gostou daquele estilo mais estudo da live, né? O André falou, o senhor é top. Obrigado, André.
Glória a Deus, viu? Orando sempre. Muito obrigado, apóstolo Alexandre, pela palavra diária e os devocionais também. Gratidão, Lu. Sempre oramos por você, Arthur, obrigado. Martins, obrigado, Martins. Glória a Deus. Orando sempre. Galera, olha só. Tô falando agora que nem youtuber. Galera, fala, mano. Olha só, a Dani Gurskas está falando o seguinte, ó. Eu também tenho sido muito fortalecida nesses momentos com as lives. Apóstolo Alexandre e Apóstolo Amor. Sou muito grato por todo o alimento espiritual. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Obrigado, Dani. A tia Veraci, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E aos meus líderes, a Dani tá falando, e aos meus líderes, tivemos até a célula via Zoom. É verdade, eles são top, viu, também. Glória a Deus. Gente, olha só, a hora tá andando, eu vou ter que me direcionar para o fim aqui, mas as contribuições foram maravilhosas, sensacionais. Muito obrigado pelos feedbacks e por toda a contribuição nesse balanço, essa análise que a gente está fazendo aqui dos 30 dias. Deixa eu só ver aqui. A Luizante, o estudo de ontem podia ser mais ou não entendi. Vamos lá, Irã, orando sempre pelo meu pastor, glória a Deus, Irã, pelo líder da minha célula, Rodrigo, e para todos os meus irmãos da igreja, glória a Deus, queridos. Dona Vanilda, obrigada, pastor, por este momento de muitas bênçãos. Mais aprofundado, obrigado, Lu. Leandro, pastor, você é referência sobre nossa, acho que é casa, trazendo sempre crescimento para discípulos. Amém, glória a Deus. A Gil, no início fiquei com medo de ter que ir trabalhar, as lives começaram a ter efeito no meu coração, onde o medo foi lançado fora e me fortaleço todos os dias. Hoje trabalho com gratidão e sem medo. Glória a Deus. E não tem coronavírus, em nome de Jesus. Poderia falar mais do tema de ontem em outro momento. Glória a Deus. Que bom que vocês gostaram, viu? Que bom que vocês gostaram. Coloque em prática. Esse foi o tempo que mais Deus falou comigo através das lives. Glória a Deus. O Rafa, sempre orando pelos nossos pastores, líderes e discípulos de todos os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, pastor e pastora, dona Vanilda. Glória a Deus. Obrigado, querida. O Senhor é referência de homem de Deus, pastor. Obrigado pela disposição sempre. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. Queridos, olha só, eu preciso encerrar. Deixa eu te falar. Presta atenção agora. Preste atenção agora. Amanhã nós teremos o nosso culto online. Não é pelo Instagram, é pelo Zoom. Eu quero ver a carinha de vocês. Então, o culto será pelo Zoom. Como é que você faz para entrar no culto, você que não é da igreja? Eu vou divulgar o link um pouco antes do culto nos grupos da igreja, ok? Mas também vou disponibilizar esse link na bio do Instagram, no Telegram, no grupo do Telegram. Então, entra na bio do meu Instagram, ali tem um link tribo, vai ter 3 botões. Você entra no grupo Telegram, assina o grupo e lá vai ter o link do Zoom amanhã, um pouco antes da hora da reunião. Vai ser 19 horas. 19 horas nós começamos em ponto. Vai ter um tempo de louvor, adoração, vai ter palavra, vai ter... Gente, vai ser um culto muito legal. E aí, pelo Zoom, nós temos a liberdade de nos ver, de falar. Não estamos restritos ao horário do Instagram. Vai ser um culto. Então, culto 19 horas pelo Zoom. Coloca no chat, por favor. Amanhã eu colocarei o link um pouco antes. Então, se você não tem a plataforma do Zoom, já baixa no teu celular, no teu computador. O computador é melhor de trabalhar, tá? O celular também dá para ver tranquilo. Mas eu colocarei um pouco antes, tanto no grupo do Telegram como nos grupos da igreja. Então não se preocupe, amanhã vamos nos reunir. Glória a Deus. E vamos lotar aquele Zoom de pessoas. Você não é da igreja, não tem problema. Se você quer visitar, pode vir. Será muito bem recebido. Todos vocês que quiserem estar no culto, vai ser do poder. Alda, estou contando contigo amanhã. Vamos ativar o Ministério de Louvor aí, em nome de Jesus. Vai ser um tempo tremendo. A partir de segunda-feira, as lives vão mudar de horário. As lives não serão mais 20 horas. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa e o pessoal prefere outro horário.
Então eu vou atender a demanda das pessoas que me pediram o outro horário, ok? Vai ser a partir de segunda-feira, as lives serão segunda a sexta, 19 horas. De segunda a sexta, 19 horas. A partir da semana que vem. Sábado, Shabat. Mas a Rede Jovem vai começar a trabalhar no sábado agora. Então vai ter o encontro da rede no Zoom também. Amanhã a Dani vai nos mandar informações melhores. Então a partir da segunda-feira agora, lives às 19 horas no Instagram, segunda a sexta. Sábado vai ter a Dani Zorzeto, vai reunir a Rede Jovem, tá? Também, eu não sei o horário ainda, eu acho que às 19 ou 20, ela vai passar amanhã mais informações. Amanhã no culto a gente fala sobre isso. E nos domingos também 19 horas, cultos pelo Zoom, agora todas as semanas, tá? Gente, estamos agora que fechamos um ciclo, já estamos vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que a chuva está chegando para as nossas vidas. Deus está conosco, coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado papai por esse momento, tenham um final de noite abençoado, sejam abençoados em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor, tchau, tchau.